Áudio resumo capítulo 28º, livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Humberto de Campos. Nome do penúltimo capítulo, a Federação Espírita Brasileira. Logo após a proclamação da República ter sido consolidada na Pátria do Cruzeiro, Ismael e sua incansável equipe se preparavam para difundir novas instruções aos espiritistas da capital brasileira. Estudo, caridade e unificação. A Federação Espírita Brasileira, fundada no início do ano de 1884, aguardava sob a proteção de Ismael o momento oportuno para sua elevada tarefa junto a todos os grupos do Brasil, no sentido de federá-los, ou seja, agrupá-los para poder coordenar suas atividades e difundir ao máximo as vertentes da doutrina espírita. Bezerra de Menezes, desde 1887, sob o pseudônimo de Max, já espalhava as sementes do cristianismo através da coluna do jornal O País, como vários grandes homens também já operavam na oficina do Evangelho, como Saião, Bittencourt, dentre outros. Contudo, a República e suas ideologias, como o positivismo, acabaram criando resistências ao desenvolvimento e continuidade da doutrina espírita, pois foi incluída como proibida no próprio Código Penal da época. Vejamos. Código Penal de 1890, parágrafo, dos crimes contra a saúde pública. Artigo 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, praticar a cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Penas de prisão por 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 mil réis. O positivismo surgiu na França no século XIX como uma filosofia que afastava a religião e a metafísica e defendia que o conhecimento científico era o único conhecimento verdadeiro, ou seja, os positivistas não se ligavam a crenças ou fatos que não pudessem ser comprovados com base científica. E continuando, Humberto de Campos narrava que, diante dos fatos turbulentos, a Federação, com prudência e serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina através de uma carta aberta ao então ministro da Justiça. E naqueles tempos, dirigindo-se o Senhor a Ismael, e lhe diz amorosamente: Ismael, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza, e faz-se importante coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, Ismael, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. Ismael, porém, não descansou por um só instante, e consolidava-se então a assistência aos necessitados, fundada em 1890 sob o lema da caridade. Bezerra, mais tarde, desprendendo-se do orbe, havia consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E embora as forças das sombras continuassem a alimentar muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontravam reunidos nas tarefas mais sagradas, mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processava no alto e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização, baseada nos ensinamentos do Mestre, estava sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos da espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Encerramos aqui o penúltimo capítulo do livro 28º. Que assim seja.